Eu sei, assim, que não deve ter sido culpa de vocês, mas, assim, a questão dos minicursos ficou um tanto quanto ruim da primeira turma, né? Que acabou tumultuando tudo. Então, assim, fica aí como sugestão, né? Sei lá, de repente ver com o pessoal aí do GTEC uma forma de melhorar isso. Sim. Alguém quer falar sobre isso? Eu ouvi do Jean, assim, que ele havia pedido para montar a estrutura um pouco antes e tal. Acabou não dando certo porque eles tiveram vários problemas. A rede caiu o portal das casas, então tiveram muitas dificuldades na semana anterior ao curso e não conseguiram viabilizar a tempo. Mas a gente percebeu também uma grande vontade deles, nesse ano já, começar a planejar o ano que vem. Então, a gente está bastante confiante com esse novo apoio que a gente está tendo aqui. E acho que conseguimos, com certeza, melhorar para o ano que vem, fazer uma estrutura mais bem preparada previamente. Outra coisa que aconteceu foi que eles perderam as salas, né? Antigamente eles tinham salas de cursos lá, tudo prontinho, uma estrutura bacana, e acabaram tendo que ceder para o Senado para montar uns setores lá. Existem vários fatores, né? Mas com certeza é uma sugestão válida, é o que a gente espera mesmo, é receber principalmente os problemas, porque as coisas boas são legais, a gente pode tentar manter, mas o que deu errado é o que importa para a gente melhorar. A gente tem que saber fazer uma autocrítica para poder melhorar, senão a gente não melhora nunca. Obrigado. Ishida, eu percebi, pelo que eu tenho visto, é que esse evento não tem um patrocinador, não tem, aparentemente é tudo com recursos próprios, né? A minha sugestão seria procurar uma captação de recursos através de um patrocínio, alguma coisa assim. Não tem, vocês já pensaram nisso para conseguir fazer sei lá, melhorar a organização, ter gente para ajudar, alguma coisa assim? Bom, eu também estou um pouco a par disso aí. Que como a gente vem fazer o evento no Interleges, existem restrições quanto a receber patrocínio. A gente não pode receber patrocínio de empresas, porque talvez seja ilegal, mas no mínimo antiético, né? Então é difícil a gente aceitar patrocínio se a gente fizer aqui na sede do Interleges. E aí, se a gente fizer fora da sede do Interleges, o patrocínio já tem que ser maior, porque a gente vai ter que arranjar um lugar, e a estrutura e tudo mais. Mas é uma das maneiras de viabilizar encontros. Assim, eu também participei o ano passado da organização da Python Brasil 6. Eu fui o anfitrião em Curitiba, e eu conheço o anfitrião que fez a Python Brasil 7 em São Paulo. Ele captou bastante patrocínio, conseguiu bastante coisa, mas ele perdeu R$10 mil do bolso dele, que ele gastou. Só que o evento foi bem bacana. Assim, ele alugou o Anshan Business Center em São Paulo, muito bacana, um espaço muito legal. Tinha um auditório gigantesco que tinha aquelas divisórias, então, em certo momento tinha 3 palestras, né, 3 ambientes, e nos palestrantes principais tinha um ambiente. E por conta de tudo que aconteceu, assim, ele acabou gastando R$10 mil do bolso. Foi a regra do jogo, né? Quem fizesse a Python Brasil poderia lucrar com o evento. Então, se o evento desse lucro, ia para ele. Só que a contrapartida é que, se desse prejuízo, ia para ele também. E, infelizmente, deu prejuízo e ele perdeu R$10 mil. Mas ele saiu feliz, triste por causa do dinheiro, mas feliz com o evento, que foi bacana. E é um risco que a gente corre, né? Às vezes a gente pode conseguir bastante patrocínio, às vezes não. É um negócio que é meio... Assim, patrocínio, ele sempre tem uma coisa por trás, né? O cara quer patrocinar, ele quer alguma coisa em troca.
e é a visibilidade. E aqui no Interledge a gente não pode expor empresas, não pode fazer algumas coisas. Então, a gente tem que daí tomar uma decisão. A Bitbucket patrocinou a Python Brasil e, tipo assim, as camisetas chegaram atrasadas e por isso vieram aqui pro GTEC. Eu acho só interessante dizer, a parte do patrocínio, eu acho que uma coisa legal que existe no nosso encontro aqui é a descontração e a brincadeira, que você vai muito em encontro de software aí que os caras vêm de terno e gravata, assim, sabe? Putz, bem na hora que o governo chegou. E fica aquele clima sisudo e o GTEC, a gente está aqui, gente, é para apertar a mão do companheiro que a gente conversa o ano inteiro, um prover solução para o outro o ano inteiro e não tenha o prazer de vir apertar a mão dele e conhecer. Aí você vai jantar com o cara, vai conhecer o cara. E por que é tão prazeroso? Nesse ponto, as pessoas que estão aqui sentadas, acho que a maioria trouxe alguma coisa da Câmara Municipal e doou para fazer o sorteio. Então, tudo que vocês estão vendo que está aqui são tudo doações das pessoas que estão aqui ajudando a fazer a organização. Então, muitas vezes você acha, pô, o cara só está doando adesivo, pô, mas o cara só está doando o kit, o cara está doando o pendrive. Mas não, cara, isso aí o cara tirou do bolso, comprou lá e trouxe. Então, às vezes parece que é besteira, parece que não tem investimento, mas tem investimento, cara, e é difícil você ir lá numa loja comprar uma camiseta e vir sortear também. Então, era bom ter um patrocínio, sim. Então, mas aí eu acho que é uma questão, assim, mais pra frente, tiramos o Gouveia de uma reunião muito importante lá em cima. Sim, até ao trazer o palestrante, a gente conversa com o GTE, com o Interledge, e com isso eles têm ajudado a gente. Mas com certeza está anotado aqui a parte do patrocínio. E ano que vem, quando a gente sentar com o Gouveia para negociar isso aí, talvez trazer um patrocínio ou não. Tudo dependendo da legislação, se ampara ou não a gente trazer. Tá? Então, não vou dizer que a gente vai conseguir fazer. Mas aqui está anotado, já fiz uma estrelinha do lado aqui. Foi muito bom ter tocado nesse assunto. A gente também... Esse é outro ponto, né? Na Python Brasil, por conta da possibilidade de obter patrocínio, a gente trouxe esse ano 3 palestrantes de fora do Brasil, né? 3 palestrantes americanos, e ainda vieram alguns argentinos, só que daí eles, se eu não me engano, eles vieram por conta própria, e um palestrante que estava passando por São Paulo resolveu ir lá dar uma palestra, que era americano também. Então, a gente tem essa possibilidade quando busca patrocínio. Né? Obrigado, Sussu. Adilson, de Jacinto Machado, Santa Catarina. Eu tive o prazer de participar dos 3 últimos GTECs. E a gente vê o esforço do pessoal em organizar, na verdade, esse evento. Então, eu sugeria aqui que vocês cobrassem das câmaras a inscrição para poder patrocinar o evento, que nem ele falou. A gente não pode cobrar. Então não deu. Não, mas a gente havia pensado nisso também. Eu acho que o Gouveia poderia sentar à mesa com a gente aqui também, né? Para pegar o microfone e poder responder. Senta aqui, fala no microfone. Ele é fininho, mas dá para falar. Boa tarde, pessoal. Quando a gente mexe com o governo, isso é uma coisa que eu tenho discutido bastante com a minha equipe. Sempre que a gente trabalha com o governo, a gente está sujeito a algumas dificuldades. Uma delas é essa: a gente não pode pagar nada para ninguém, os palestrantes viram. A gente faz todo o esforço possível para viabilizar dentro das nossas possibilidades, dentro do que a legislação permite. Né? Mas assim, a gente conseguiu para os palestrantes esse ano pagar passagens e diárias. Né? Passagens diárias não, mentira. A gente pagou passagens e a gente conseguiu a hospedagem no hotel com voucher, com alimentação lá. A gente não consegue pagar 1 centavo para um palestrante. Da mesma forma, a gente tem impedimento legal, pelo acordo com o BID, de cobrar qualquer coisa que seja feita aqui dentro do prédio. Né? Então, usou o espaço do Interledges, a gente não pode cobrar.
Por isso a gente não poderia cobrar as inscrições das câmaras. Sem contar que eu tive, assim, mais de uma vez, eu recebi ligação esse ano de câmara pedindo que a gente patrocinasse a vinda de alguém. Passagem, hospedagem diária, esse tipo de coisa. Então a Câmara muitas vezes já não tem dinheiro, nem de graça, sem cobrar o evento, o cara consegue vir. Imagina se a gente começar a cobrar. Ok? Só para lembrar que no GICTEC do ano passado, a gente fez uma parceria com o pessoal do ENIAL. Aí o que acontece? O ENIAL é evento pago. E para eles poderem fazer parte do GITEC, fazer esse convênio com a gente, de poder fazer as palestras deles com a gente juntar os dois eventos, eles tiveram que abrir mão do pagamento lá da inscrição deles. Aí eles vieram para cá e a gente fez tudo junto. Então essa aí já é uma coisa que a gente está sempre tentando aí manobrar de alguma maneira para aumentar o evento e sem que tenha esse negócio do custeio. Aí também tem uma contrapartida, que é o seguinte, se a gente resolve, a gente poderia também optar por sair daqui e fazer num outro local. Como o encontro não é do Interleges, é do GITEC, a gente poderia perfeitamente fazer em algum outro lugar e cobrar alguma taxa. Aí a gente cai num outro problema. O outro lugar vai cobrar. Normalmente, um ambiente desses para 3 dias não é exatamente barato, né? E a gente cai de novo naquele problema que eu falei. Muita Câmara, eu mandei diversos ofícios, quem me pediu, algumas pessoas viram que eu ofereci no GITEC, quem precisar, tiver com dificuldade de liberação, avise que a gente vai tentar fazer o possível. Nós mandamos ofício, teve Câmara que, de posse do ofício, pediu que a gente ligasse para o presidente da Câmara para liberar, e mesmo assim, foi na terça-feira, pouco depois do almoço, o presidente falou, olha, eu bem que gostaria de uma Câmara aqui do lado, o cara viria de carro, provavelmente. O presidente falou, olha, não tenho condição de liberar mais ninguém. Eu liberei não tenho orçamento para liberar mais ninguém. Então a gente poderia optar por sair do Interleges, passa a poder cobrar, mas passa a ter um custo que é bastante elevado, um auditório com um tamanho razoável aqui em Brasília, e tem essa contrapartida. Vai ter muita gente que não vai pagar mesmo assim, porque não tem a Câmara não tem capacidade. Se a gente jogar para o participante, que às vezes acontece, eu já participei de evento assim, acredito que boa parte já tenha feito, eu pago todas as despesas do bolso, meu chefe só me dá meus dias, se a gente começar a cobrar o encontro, a gente vai dificultar ainda mais a presença dessas pessoas. Sem falar que Brasília é um ponto central, que tem aviões de todos os lados vêm para cá, e que é mais fácil a gente pedir uma liberação para vir ao GITEC do que pedir uma liberação para todo mundo ir lá para a Câmara de Ribeirão Preto. Né? Então, não que seja Ribeirão Preto não seja menor, né? Mas assim, é complicado a gente conseguir uma como é que é a palavra? Conseguir a empatia do nosso chefe para ir a Ribeirão Preto. É mais fácil conseguir a empatia dele para vir a Brasília. Vamos lá, gente, mais alguém? Alô? Meu nome é Joailson, eu sou da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Eu quero dizer como eu me senti aqui durante as palestras. Os palestrantes falaram mais em termos técnicos em língua estrangeira. Os senhores aqui estão numa civilização muito avançada, são poliglotas. Mas as câmaras municipais disseminadas por todo o país não tem gente com curso de inglês, de modo que dificulta muito a absorção da transmissão dos conhecimentos. É tudo eivado de linguagens, de expressões técnicas em inglês. Se pudessem botar para a língua nativa nossa, o português que a gente aprendeu desde criança e não teve ensejo de fazer um curso de inglês. Também os palestrantes não se preocuparam em esmiuçar a matéria, foram um pouco superficiais, de modo que quando o SAP foi para a nuvem, eu não sei o que é nuvem, eu também subi para a nuvem junto com ele. Alguém quer falar?
o Edley. Manda, Ramiro. Eu acho que esse problema da língua estrangeira é um problema geral de quem é profissional da área de informática, né? E o nosso grupo é um grupo de tecnologia. Sei que recebe muitas pessoas do legislativo, mas basicamente é um profissional que trabalha com tecnologia e, ao meu ver, eu acho que fica um pouquinho difícil, né? Mas assim, alguns termos que foram usados, se a gente transferir para o português, ele perde sentido, porque são termos que a gente já utiliza no dia a dia. A gente pode fazer um esforço de tentar fazer uma paralelização. Eu vou até já coloquei. Mas, por exemplo, alguns termos como firewall, spoofing, sniffer, são ferramentas que, com essa sigla, a pessoa que trabalha diretamente com a informática, ela vai entender. Né? Então, quando a gente faz a faculdade de informática, infelizmente, não estou falando para me vangloriar, mas quando você faz uma faculdade de informática, o próprio professor diz assim, procure livros que já trabalhem com as siglas em inglês. Porque amanhã você vai ter que fazer um curso na Cisco, numa empresa estrangeira, o cara não vai falar assim, escutando a rede, né? Ele vai falar esnifando a rede. Então, talvez seria isso uma das desculpas para só falar os termos em inglês. Mas eu já anotei aqui, a gente vai tomar esse cuidado para talvez melhorar a tradução. Uma sugestão, de repente, para o próximo evento, para minimizar um pouco esse problema, a gente sempre, historicamente, a gente tem aqui o público bem misturado, né? Então, de repente, a gente pode colocar alguma trilha em paralelo, alguma coisa assim, com palestras ou discussões menos técnicas, ou não da área de informática, de tecnologia, com temas que são pertinentes também para resolver problemas da comunidade, talvez até com participação das outras comunidades, GIAL, GICOM, e poder organizar um evento GITEC, GICOM, GIAL, com coisas em paralelo. Muito maior, muito melhor. Daí, dando espaço para todas as pessoas participarem e entenderem o que está acontecendo, né? E outra sugestão, de repente, para o próximo evento, é a gente colocar no primeiro dia mais espaços para discussão sobre os problemas que a gente tem na comunidade, os problemas que a gente tem no GITEC, sobre os nossos produtos e serviços. A gente, de repente, preencher menos o espaço, o horário que a gente tem com palestras e colocar mais espaços, open spaces, digamos assim, mas não open spaces ao pé da letra, como o pessoal está fazendo lá fora, mas espaços abertos para, por exemplo, palestra relâmpago. Alguém quer... Aqui a gente tem várias experiências que não são compartilhadas, né? E às vezes não cabem em 30, 40 minutos de palestra, mas cabem em 5 minutos, né? Alguém dizer, eu tinha um problema assim, eu resolvi dessa forma, usando tal ferramenta ou usando tal técnica, né? Seja interessante para outras. Então a gente ter espaços um pouco mais diversificados no evento. Eu acho que no primeiro dia, discussões sobre os nossos problemas, sobre os problemas do Interled, sobre os problemas da comunidade. Primeiro a gente olhar para dentro e depois... no primeiro dia é mais interessante. Depois daí a gente coloca mais palestras técnicas, talvez palestras técnicas feitas pelo próprio pessoal do Legislativo, mas também essas palestras que são interessantes, que especialistas de fora vêm para cá trazer coisas novas, visões novas para a gente, também são interessantes, mas tentar fazer um mix disso. Peraí, só vamos... Oi? Com relação a essa questão, eu não sei, eu acho que o que a gente vive na nossa Câmara Municipal, a maioria, ou se não todos, vivem a mesma coisa, que a gente da informática procura, parece que a gente deve saber tudo,
e procuram a gente desde a licitação para comprar papel higiênico, pedir coisas para a gente ajudar num certo detalhe, até para comprar os equipamentos de informática, para comprar carro, para comprar... Procura a gente para tudo. Por exemplo, você falou que a informática você tem que dar notícia, você tem que dar informação para a pessoa, para a instituição. E quando a gente está aqui, e tem um... Só que você não consegue uma coisa que é difícil da gente trabalhar, que é o próprio... o nosso próprio marketing, e conseguir trazer... não adianta a gente ficar batendo tecla e tentar fazer a nossa comunidade crescer se a gente não conseguir trazer e mostrar a nossa importância, a importância da nossa organização, da nossa comunidade para o vereador. Eu acho que deveria ter, mesmo que seja uma questão a outras pessoas, aqui dentro mesmo, e a gente trabalhar um pouco, diminuir um pouco o nível técnico mesmo, porque a gente já está aqui, a gente tem o costume de estudar, a gente tem o costume de buscar e entender as coisas que a gente está procurando. Uma reciclagem nova com os especialistas novos é interessante, mas a gente consegue muito disso hoje na internet, por vídeos e por palestras online. Mas e a integração e a inclusão digital dos daqueles que mandam, daqueles que estão lá dentro da casa, que a gente precisa trabalhar com esse pessoal, e a gente meio que deixa eles de fora, porque toda vez que você tem que sair convencendo eles de novo, você tem que... a gente fica aqui na comunidade lutando, tentando resolver os problemas, mas, de um outro lado, você tem que ficar tentando tampar o sol com a peneira, porque o cara não entende o que você está tentando mostrar, porque dessas importâncias. Então, eu acho que a gente se reúne e discute muito pontos, coisas pontuais da tecnologia, e deixa de discutir esse futuro, essa integração, que a gente não vai conseguir avançar se ficar pontuando tecnologia o tempo inteiro. A gente faz isso o ano todo. Nós fazemos isso o ano todo. Nós pontuamos tecnologia dentro do GTEC e nos nossos estudos o ano todo. Agora, discutir, a não ser alguns momentos muito pequenos, dentro da comunidade, que é de tecnologia, mas acaba, pela minha primeira fala, que a gente acaba dando pitaco dentro da nossa Casa Legislativa em tudo, nós não conseguimos trabalhar esse pessoal para enxergar o que a gente realmente é e o que a gente realmente pode fazer em prol deles. Acho que está faltando um pouco... não sei se meu papel aqui era de dar opinião ou apenas tentar responder alguma coisa ou anotar, mas eu acabei dando essa opinião, que eu acho que a gente é muito mais o trazer essa inclusão digital na comunidade do que pontualmente tecnologia. A gente discute o ano todo. Eu acho que a gente deveria conseguir abranger um pouco mais isso aí, diminuir o nível técnico do nosso encontro. Quem sabe a gente traz o GICOM e eles fazem uma palestra de comunicação pra gente. GIAL. Então, o pessoal que está inscrito no GIAL, no GICOM, aí, vamos movimentar essas listas e vamos trazer mais gente. Eu coloquei os advogados da Câmara lá no GIAL e eles estão sempre respondendo lá. E eu falo para eles, cada vez que eles respondem, eu subo lá na sala deles, dou um tapa nas costas. Pô, legal essa resposta. Nem sei se está certo, mas legal. Porque em 5 minutos o cara foi lá e respondeu. E é isso que vai fazer o GIAL e o GICOM aumentar. Porque o cara vai lançar a pergunta lá e vai trazer de volta. Então, eu já estou anotando aqui, Leandro, tratar de marketing, tratar um pouco mais da importância da comunidade, a inclusão digital. Esse reconhecimento, né? Porque nós não conseguimos andar. O Interleges tem os seus problemas políticos de não conseguir essa continuidade. Nós estávamos discutindo isso aqui ontem, não sei se eu estou levando a conversa para esse lado, da mesma conversa de ontem, mas pelo menos tinha muito menos gente aqui ontem do que tem aqui agora. Não é a intenção voltar ao assunto, mas perdi o assunto. Tá, e também e coloquei aqui também fazer o encontro. Tô ficando velho. E anotei também fazer o encontro do GTEC menos nerd.
Menos, É, como o nosso amigo lá falou, o Joailson, né? Menos nerd, mais objetivo. Pois não. Oi, eu gostei da ideia do Ramiro, né? Que ele pegou essa parte mais técnica e levou para um particular para quem realmente estava interessado. Acho que rendeu bastante, né? Rendeu mais do que se fosse exposto aqui para todo mundo, que metade talvez não se interessaria, nem todo mundo é programador, nem todo mundo é tão técnico, né? Então a gente podia continuar também com essa parte técnica num espaço mais reservado. Teve, acho que no terceiro GTEC ou no segundo, a gente percebeu que viria muitas pessoas que não eram técnicas. Aí a gente separou como? A gente fez uma manhã de coisas técnicas, uma tarde de coisas menos técnicas. E aí a gente conseguiu separar o público, né? E é uma preocupação que a gente sempre teve desde o primeiro GTEC. A gente tem vereadores presentes aqui e a gente sabe que os vereadores não estão muito preocupados se o firewall vai liberar a porta 22 ou 88. Mas eles estão preocupados em saber o que o funcionário dele é capaz de fazer. E aí o que a gente fez? A gente pensou em fazer a abertura uma vez, nas primeiras vezes, faz a abertura com todo mundo aqui, e pegava as pessoas que não eram técnicas e pegava o pessoal do Interledge, que está o Gouveia que vai fazer isso aí pra gente no próximo. Pegar eles, levar para conhecer o Interledge, conhecer a infraestrutura, a estrutura, porque é interessante saber como é a informática, de verdade, feito por informáticos, não feito pela empresa lá da esquina. Uma coisa feita com ISO, com normas, com tudo certinho. E depois levava o cara para a sala dos vereadores, a sala multiuso de vereadores, e lá francamente falava do papel do Interledge, o que o Interledge faz, o que não faz, o que os vereadores esperam, o que o Interledge espera. E nisso o que aconteceria? A parte técnica ficaria aqui com a gente, nerd, né? E a parte dessa de conversa, de reconhecimento, né, do handshaking, da comunicação, né, que a primeira comunicação é a mais importante ali, seria feito ali. E aí vocês, vereadores ou pessoas do administrativo, teriam como saber o que cobrar do seu funcionário. E isso amparando o funcionário a vir pedir ajuda aqui no Interledge. Não sei se eu joguei areia ou alguma coisa, mas seria mais ou menos o que a gente pensou, mas a gente pegou e abortou. Porque a gente não sabia quantas pessoas viriam técnicas ou não. Aí já sugiro também, sugiro é meu primo, colocar no formulário de inscrição se a pessoa tem um perfil mais técnico ou não. E aí entraria o pessoal do GICOM, do GIAL, nessa outra parte do reconhecimento e trazer as pessoas. Só que eu vou pedir para falar no microfone. Alô? Olha lá. Eu queria fazer uma colocação. Meu nome é Francisco, é meu primeiro ano no GTEC. Minha percepção inicial foi muito positiva, eu achei muito interessante, já participava da lista há 2 anos. Hoje, nesse encontro presencial, eu pude ver assim, quanto é forte essa comunidade. Ela, na minha percepção, ela já era forte no e-mail, nos relacionamentos que nós mantemos, mas que com os encontros presenciais ele, digamos, se tornou mais forte ainda na minha percepção. Só que eu compartilho também uma opinião do colega lá do Amazônia. Isso. Porque, assim, o que eu pude notar é que as palestras, quando você vai, pelo menos, quando você vai fazer uma palestra, o primeiro passo é você identificar o teu público-alvo. Exatamente qual é o teu público-alvo. Esse é o primeiro passo, né? Então, e o que eu senti dos palestrantes foi essa dificuldade de identificar esse público-alvo. Por exemplo, naquela palestra de segurança do Firewall, né, que eu não lembro o nome do palestrante, mas Heriberto, que ele teve que ter toda uma base até do modelo OSI, explicando todas as camadas e tal, até chegar no Firewall, né? De repente, a área de informática, quem é formado em sistemas ou tem algum curso, é um dos principais, uma dos primeiros conhecimentos que você tem que ter é o modelo OSI, né? As aplicações e tal. Então, eu poderia ter pulado essa parte, né? E mesmo assim, quem não era técnico, mesmo assim ficaria perdido naquela explicação. Então, eu acho assim, que a comunidade, né, no GTEC, a gente primeiro teria que ter uma identificação exata do nosso público-alvo, o que nós queremos trabalhar, né? E aí, assim, ter as palestras já direcionadas já. E eu acho muito positivo a presença dos presidentes e vereadores e funcionários administrativos. Eu não estou querendo colocar que teríamos que excluir essas pessoas, acho que tem que incluir essas pessoas. Mas talvez nós teríamos que pensar aí numa forma de fazer com que todos
o palestrante possa ter uma desenvoltura melhor até, e nós temos um resultado melhor com as palestras, se for identificado esse público-alvo, se for direcionado melhor essas palestras. Isso. Gouveia? Eu diria que a gente pode atuar de duas formas. Uma é tentar identificar melhor o público-alvo. Outra é, quando a gente for definir as palestras, a gente tentar deixar mais claro o público-alvo que a gente tem com aquela ideia, né? Esse ano, infelizmente, esse é meu primeiro ano também, eu vim para a internet há muito pouco tempo, né? Mas o tema, eu não consegui assistir todas as palestras, eu fiquei dividido entre acompanhar o evento aqui, as palestras, dar uma olhada na situação dos minicursos e manter um pouco o dia a dia da situação e resolver alguns problemas de estrutura que aconteceram e tal, né? O tema desse ano normalmente quando a gente embarca para a parte de segurança, costuma ser um tema meio complexo. Normalmente, quem vai dar uma palestra com apelo muito técnico, de assim, muito mais baixo nível, ele vai lá no fundo da tecnologia para poder chegar no ponto que ele precisa realmente. Então, talvez, Ishida, a gente possa considerar isso uma forma de demonstrar na programação que a gente está montando o foco daquela palestra, tentar dar alguma forma de graduação do nível técnico recomendado, né, para assistir aquela palestra. Né? Obrigado. Microfone. Só para acrescentar, seu nome? Brian, da Assembleia de Santa Catarina. Primeiro, a respeito dos cursos e dos temas que são colocados em pauta, né, para o encontro, eu acho que é prática de eventos, principalmente esses que são periódicos, abrir o espaço para a escolha de temas, ou para votação, para pessoal. Isso foi feito. Isso foi feito na lista do GTEC, 3 meses antes. Perfeito. Fomos ao GTEC, fomos ao GIAL, fomos ao GICOM e perguntamos: quem quer ajudar a fazer? Quem quer dar palestra? Comunique-se com a gente. Aí a gente sofreu. A gente sofreu porque não tinha pessoas dispostas a dar palestra. Ok, mas eu falava mesmo a respeito de abrir para a comunidade. Sim, uma série de temas. as listas são a tudo comunidade. Tá, então... Não, é que é o meu primeiro ano, tudo bem. E uma coisa que eu senti de imediato ao procurar me informar sobre o encontro é uma descrição mais apurada. Sim. Que aí ficaria claro para o pessoal que for buscar as palestras aquilo com que ele vai se defrontar, que ele vai defrontar, né? Um resuminho da palestra. É um bom resumo e até deixando bem claro que aquilo ali é puramente técnico. A gente não tem como abrir mão disso, né? Sim. Não pode tornar o encontro deficiente nessa parte, né? A respeito do que ele tinha colocado, eu acho que eu estava pensando uma maneira de sintetizar isso. Eu estive visitando a Câmara dos Deputados por um convênio que a Assembleia tem e troquei algumas ideias, dentre elas o esforço que eles tiveram e continuam tendo em trabalhar a questão, o aspecto estratégico, né, de como a informática é vista pelo órgão público. Então, eu acredito que dá para sintetizar bem o que ele quis dizer, né, de toda aquela preocupação em melhorar a imagem e vender. Não, acho que não estaria restrita à comunicação, marketing e tudo mais. Isso aí estaria embutido num tema maior que a gente poderia começar a discutir para amadurecer. Se a Câmara está com dificuldade, se as assembleias estão, né? Imagina as casas municipais. Então, eu acho que eles carecem muito de desenvolver isso, de adquirir até um instrumental a respeito disso aí, para saber como tratar nas casas e aí sim colocar a área de tecnologia da informação alinhado com a estratégia das casas. Entendeu? Eu acho que na última hora, no GTEC apareceu não, a Márcia já é nossa amiga de longa data, e ela apareceu com esse tema, mas aí a grade já estava fechada. Mas a gente decidiu que ia fazer em off uma conversa com ela, eu acho que todos se lembram disso, né? Só que aí a gente acabou não encontrando o horário, por conta de estar correndo para lá e para cá. Mas eu já anotei aqui, já 3 vezes marketing. Eu acho que é um tema bem forte para o próximo encontro. É o marketing pessoal que a gente deixa de fazer porque a gente corre tanto, né? Pois não. Oi. Eu não acho que não vai adiantar. A gente vai estar aqui daqui 20 anos, no 24º encontro.
Deu bem com você, né? 24º ano. A gente vai estar aqui no 24º ano discutindo o que a gente discute, trabalhando o que a gente trabalha. Se a gente não conseguir... porque o Interleges, o GTEC são, na linguagem bem clara, são os caras para nós técnicos que estamos na Câmara Legislativa, que estamos nas câmaras municipais e nas assembleias. GTEC e Interleges são os caras. Para nós são... Então, top de linha dentro da nossa realidade. Mas isso simplesmente inverte quando você fala, quando você está pela ótica de quem manda, de quem realmente manda na Casa Legislativa, de quem realmente toma as decisões. Simplesmente inverte. Vocês deixam de ser os caras e são simplesmente alguém lá em Brasília. Tá? Então, eu acho que essa questão é que está embutida quando eu tento falar toda aquela coisa que eu falei. Eu vou ganhar uma silver tape já que eu estou falando demais. A gente estava discutindo, na verdade eu comecei a discutir isso aqui antes de começar o encontro, com uma situação que aconteceu. A gente teve um relato de uma pessoa que recebeu ofício, recebeu ligação, como eu tinha falado antes, e na marca do pênalti, na hora de embarcar para cá, o presidente simplesmente falou que não vai pronto. Não sei se vocês se recordam, esse assunto apareceu na lista do GTEC. A Márcia comentou exatamente a estratégia que ela utiliza lá. Desde que eu vim para cá, eu era do Prodazem antes, era da Brasil Telecom antes do Prodazem, e eu sempre insisto que a gente na TI não pode viver sem comunicação. A gente faz muito e fala pouco. Não tem como a gente tornar o nosso trabalho respeitado e reconhecido, não tem como a gente fazer com que as pessoas olhem e falem assim, poxa, vocês são os caras. Se a gente não mostrar que nós somos os caras, a gente faz. Eles só percebem que nós somos os caras se a gente chegar lá e desligar o ponto central da rede, o switch 0 normalmente, aí eles percebem que a gente existe, mandam a gente embora, né? Mas eu considero comunicação aliada à TI essencial, é primordial, e nós de TI somos péssimos nisso. Ninguém sabe mexer com isso. E isso é um problema que aflige todo mundo em todas as áreas de TI, de todos os lugares que eu conheço. Né? Eu acho que é um tema para a gente discutir, tentar trazer para o GTEC do ano que vem, trazer para a lista do GTEC, tentar aproximar o pessoal da lista do GICOM, da lista do GTEC, para trazer esse assunto. Eu, pessoalmente, considero primordial para a gente conseguir trabalhar. Quanto menos comunicação, mais difícil a gente desempenhar o nosso trabalho. Nosso amigo? Oi, acho que vou dividir a silver tape junto com o nosso amigo Gouveia, né, que afinal também direto estou pegando no microfone. Quanto à questão de marketing, eu vejo muito ter o TI como a ponte entre o Interleges e a Câmara. Só que para a Câmara, em muitas das que eu vi, TI é um departamento meio que agregado. Como nosso caro colega falou, agora só lembra da gente a hora que cai a rede. Eu já passei por essa situação de sabadão, de feriado prolongado, tá ligando. Fabiano, tá sem internet, tive que sair lá correndo. Faz parte. Talvez uma coisa que fosse ajudar, aproveitando uma ideia que já foi lançada várias vezes nesse encontro, é o que? São os vídeos institucionais, mas não somente para ser usado no encontro. Faça vários vídeos para se mandar para as casas durante o ano. Falando o quê? Do encontro, do projeto, né? Porque... Tá, vai lá o cara na Câmara, fala com a mesa, fala do Interleges, bacana, só que a memória é curta. Falando sério, a gente tem tanta coisa na cabeça, não só nós da área técnica, como também os próprios vereadores, que são nossos chefes, que a memória é curta. Chega um ponto que eles esquecem. Você com vídeos que você manda, olha, isso é o Interleges, isso é o GTEC, com... incentivo pouco, que nem manda lá para o encontro, isso foi para a lista. O teu custo vai ser pequeno, perto do incentivo que dá para a equipe, o que eles vão estar trazendo a mais de ganho, talvez isso ajude bastante com que tenhamos maior apoio das casas, que são o foco mesmo do projeto, né?
Tida, Antônio Carlos, Câmara Municipal de Guadalupe. Tá? Eu quero parabenizar todos os palestrantes, principalmente o pessoal do minicurso. A ideia que você deu sobre trazer os vereadores e os vereadores puderem visitar o Interled e apresentar, eu acho que ficaria muito interessante enfatizar essas ferramentas que os vereadores, que é o portal e as outras ferramentas, o SAPL e o SAP, para a vida do vereador. Porque vamos enfatizar, porque é o seguinte, para o vereador, o que interessa é ele estar na mídia, na frente de tudo. Porque ele quer se reeleger. Você não vai achar nenhum vereador, nenhum político dizer, não, isso aqui eu vou botar. Se você incentivar, mostrar, olha, você vai estar na mídia, você vai estar sempre... você vai estar sempre se divulgando, vai ser atrativo para ele. Porque nós temos um problema sério. Em algumas câmaras, por exemplo, você não tem um corpo técnico efetivo. O que acontece? Mudou de gestão, arruinou tudo. O cara vai ter que montar aquela parte ali, muitas vezes do zero. E às vezes você volta, você saiu de uma gestão, você passou uma gestão fora. Quando você volta, está tudo bagunçado, você vai ter que montar tudo de novo. Então, eu acho que além quando você trouxesse para cá, unindo os 3 grupos, de TEC, de AU e o GICOM, e trazer também, por exemplo, lá, trazer esse corpo técnico, e trazer um vereador, e você puxasse ele para a palestra fora, os vereadores, você chegasse, olha, o portal modelo é um dos produtos que o Interleges fornece para as câmaras. Para que é que ele serve? Vamos mostrar aqui, ó, essa câmara está fazendo desse jeito, aquela outra câmara está fazendo desse jeito, você pode botar uma foto sua aqui. É isso que vai ser interessante para eles. Você traz o corpo técnico, fica o pessoal técnico para cá, e você joga os vereadores para lá. Que eles que vão lá no outro ano, é eles que vão assinar, permitindo a gente vir ou não. Porque se você não mostrar aquele produto para ele que vai ser interessante, quando chegar no outro ano ele vai fazer, olha lá o CPD e dizer, rapaz, essa sala tem muita gente trabalhando, para que é mesmo? Porque tem diretor que tem diretor que chega lá e fica, para que é mesmo essa sala? E você fica realmente triste com isso. Desmotivado. Anotado. Só uma palavrinha. Na realidade, diante dessas circunstâncias que você colocou, nós sabemos que um site institucional não pode favorecer um indivíduo. Ele tem que favorecer a casa. Mas... Fala no microfone, que aí a gente consegue gravar. Isso. Então assim, o que no meu ponto de vista a gente tem que fazer mostra, assim, o portal modelo, assim como o SAPL, ele abrange uma imensidão de coisas, uma imensidão de recursos. Então, a exemplo da minha casa, a gente procura dinamizar isso aí na parte de imprensa, na parte de notícias, a rotatividade de informações, onde um vereador lança uma indicação, um requerimento, fez alguma coisa. Então, ali na parte de notícias, a gente já coloca como pauta, já coloca uma ação, de repente, de uma mesa diretora ou uma indicação daquele vereador. Porque, quer queira, quer não, foi uma comissão, foi um representante, foi... Enfim, e isso aí, quer queira, quer não, fica armazenado enquanto o portal tiver existir ali. A gente tem notícias, eventos, no caso, acho que é comum em todas as casas ter solenidades, ter audiências públicas, onde a assessoria de imprensa é quem é responsável por capturar capturar imagens, áudio e tudo, e fazer essa armazenagem, que ali é a representação também do vereador. Quer queira, quer não, é um currículo também dele. Então, o que você falou é uma realidade. Na minha Câmara é assim.
Hoje, principalmente hoje, porque minha Câmara tem praticamente 50% dos vereadores hoje são mulheres, então são muito vaidosas. Então elas querem aparecer também, né? Então, então o que acontece? As notícias, por exemplo, tem caso que diz assim, não, essa foto está muito longe, essa miniatura, não dá para saber quem é quem, isso aqui sou eu. Não, eu quero uma foto de rosto, entendeu? Então, isso aí não é exatamente o corpo técnico, é o corpo de mídia. Né? O portal, o corpo técnico, na realidade, ele vai fazer o bom funcionamento da ferramenta. Eu sei, mas a questão que eu estou falando é enfocar o vereador para ele ter consciência daquela ferramenta. Isso, é justamente onde, quando essa rotatividade de informações flui naturalmente, ele vai ver ali e então não vai ter o que questionar. Entendeu? Anotei, Antônio Carlos. Ainda está aquela cobrança, viu, do curso do Linux. Sim. Não esqueça, não. Porque eu sempre comento, às vezes o pessoal acha chato, mas eu vou repetir. Como a Interleges priorizou, ou focou no software livre, dos cursos que ela oferece lá, o lógico que o primeiro curso seria de Linux. É que eu acho que o curso de Linux, né, à distância fica meio complicado, né? Mas acho Mas que você pode tem que tentar lembrar. fazer alguma coisa assim. Mas a questão é a seguinte, a maioria dos senhores e senhoras moram em cidade que tem um tamanho grande. Eu moro no interior do Piauí, numa cidade de 10 mil habitantes. Eu não tenho acesso. Lá, a banda larga, para mim, é aquela jegue que é 128K. Não é o de aqui. Então, se pudesse, só colocar lá o... Já coloquei aqui, está anotado aqui. O Jean vai falar um pouquinho. Tem, lá no Colab mesmo, na primeira página, tem um link, está bem lá no final da primeira página, no rodapé quase. Tem um link lá do CDTC, que é o Centro de Difusão de Tecnologia do Instituto de Tecnologia da Informação, tá? Ligado ao Instituto de Tecnologia da Informação. E eles trabalham com cursos à distância. Tem centenas de cursos de software livre, eles focam bastante em software livre, desde Linux 1, 2, Ubuntu, até Python, Clone. Sim. Isso que eu estou dizendo, assim, ó, eu entendo que a gente até comenta aqui, a gente discute isso, que nós tínhamos que ter dentro dos saberes esses cursos. Só que hoje, se você precisar, agora, nesse momento, você pode usar já esses cursos a partir do CDTC, que é uma estrutura fora do Interleste, fora do Legislativo, do Executivo, mas você consegue fazer com seu e-mail do governamental. Eu acho que o Gouveia e o Ricardo, eles vão... A gente já conversou sobre isso, de tentar uma parceria com o CDTC para uma troca de cursos, né, que a gente possa... Vamos tentar fazer isso, tentar trazer os cursos que nos interessam para que a gente possa prestá-los a partir da estrutura do Interleges para as casas. E daí o CDTC também vai cumprir as metas dele de capacitação, a gente cumpre as nossas e resolve os nossos problemas. Essa é uma alternativa. Nós já tínhamos conversado sobre isso. Bem rápida. Eu só queria dizer que eu gostei muito das palestras que assisti aqui, principalmente das técnicas, né? Bem técnicas, porque eu sou da área. E a única sugestão que eu queria dar é que na divulgação do curso constasse lá o conhecimento mínimo que o participante deve ter para assistir às palestras. Anotado, obrigado. Bem, meus amigos, Ricardo, sou diretor de tecnologia do Interleges, como vocês já sabem, e é sobre uma colocação, umas 2 ou 3 pessoas que falaram aqui atrás, sobre a parte comunicação. Realmente é muito importante a parte de comunicação. E o Interleges tem uma diretoria de comunicação. E essa diretoria de comunicação está à disposição de vocês. Está à disposição da Câmara. Nós estamos aqui para isso. Eu sou da área de tecnologia, mas o Interleges tem o diretor de comunicação, que
trabalha muito bem mesmo. Inclusive, nos deu todo o apoio à realização desse encontro. Eu acredito que as falhas que porventura tenham ocorrido, mas que tenha sido muito positivo, e está à disposição para ajudar tanto a área de tecnologia da Câmara, como também a própria Câmara como um todo. Já existem projetos, nosso diretor de comunicação tem viajado insistentemente a diversas câmaras, dado cursos, tem implantado soluções, tem tido um excelente retorno. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte: utilizem o GTEC para tentar conseguir alguma coisa da nossa área de comunicação para ajudar a própria área de tecnologia. Discutam isso no GTEC. Tá? Discutam, e nós estamos aqui à disposição. Eu estou falando de uma área que não é a minha, mas eu estou falando em nome da diretoria do Interlege. Nós estamos aqui à disposição também para ajudar nessa área, que é importante. Oi. O Ricardo, né? Sim. Ricardo. Nós, até foi colocado pelo Gouveia, que nós somos péssimos em comunicação. Nós sabemos fazer as coisas funcionar com os gatos junto, mas nós fazemos elas funcionar. Mas nós não sabemos fazer comunicação. E se a gente se ficar por essa interação nossa, casa a casa, com Interleges, eu acho que deveria ser um pouco mais abrangente, porque esse setor de comunicação, já que existe essa diretoria de comunicação, essa divisão de comunicação, que os senhores da comunicação, que entendem de comunicação, sabem como expressar, fazer com que as pessoas reconheçam os nossos produtos, não o produto do Portal Modelo, mas que reconheçam comunicadores sabem comunicar um produto A ou produto B, que tenha, as realidades são diferentes, mas elas são parecidas a nível de cidades que são pequenas, e a maioria, que acho que é o alvo do Interleges, a maioria das cidades, porque 70% das cidades tem menos de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes. Não sei bem esses números, mas estou chutando. Mas que tem uma estratégia base, inovadora, de comunicar essa inovação, Interleges, GTEC, produtos, inovação tecnológica, inclusão digital dos nossos vereadores, para que eles conheçam, saiam do marasmo deles, do marasmo analfabético deles, que eles possam, que tenha, então, uma estratégia de comunicação base que possa simplesmente ser adequada a um caso ou outro, porque que possa ser trabalhado localmente. Porque na minha casa, eu não tenho comunicador, mas todos nós temos os nossos... O Hélio ali, o Gino... Você é da comunicação, né, cara? Estou errado? Não sei. Parece que você era. Eu não sei. Parece que era. Falaram lá na casa que você era da comunicação e tal. Mas ter uma estratégia básica, porque nós não conseguimos fundamentar isso. Isso não é problema. Nós já até, então, propomos desde já, não sei se o primeiro, mas se não for o primeiro, talvez o primeiro tema do próximo encontro, que seja uma palestra sobre comunicação. Eu acho que seria muito interessante ter essa palestra de comunicação, só que o tema comunicação é uma coisa muito abrangente. Então eu deixo para vocês, membros do GTEC, discutirem entre si uma coisa mais específica dentro da área de comunicação. Escolham um tema um pouco mais específico. Comunicação aplicada a etc e tal. Alguma coisa assim. O que o Gino está falando, que um ponto fundamental é o fortalecimento das comunidades. Nós temos uma comunidade de comunicação que, infelizmente, não está funcionando. Mas pode vir a funcionar. Se ela não está funcionando agora e a área de tecnologia está precisando de comunicação, vamos trazer a comunicação até a área de tecnologia. No próximo encontro, vamos ter uma palestra sobre comunicação. Vamos escolher melhor esse tema, dentro da comunicação seria aplicado a quê, mas eu já me comprometo em lutar aqui com o diretor de comunicação, que ele vai se comprometer em dar uma palestra sobre esse tema. Ou ele, ou alguma pessoa que ele designe, que vocês escolham. Tá? Já pode marcar aí. Ricardo, comunicação aplicada à inclusão
digital dos nossos vereadores. É saber trazer eles para a tecnologia para que nós tenhamos consigamos espaço dentro das nossas casas para as nossas ferramentas, para as nossas ideias tecnológicas de inovação. Porque eles não têm conhecimento disso, eles não entendem, eles não sabem o que, pelo menos na minha casa, quase a metade, mais da metade não sabe o que é essa PL. Aquele questionamento que foi um rapaz, acho que falou agora há pouco, se pergunta, para que é isso? Para que tem tanta gente dentro da sala? Isso foi me questionado esse ano. Foi me questionado porque trocou direção. Para que serve essa sala somente? Para que tem esse tanto de gente? Secretário-geral. É uma e boa ele pode salinha. assistir. Ele sabe que ele falou isso, mas é de boa lá. Olha, quando nós vemos esse tema, eu vejo ele de uma maneira dupla. Essa palestra poderia ser feita para o vereador e poderia ser feita para o técnico que está aqui. E ela seria completamente diferente. Se ela for feita para o vereador, lá na Câmara, ou se ela for feita para o técnico aqui. Então, eu acho que esse tema ele tem que ser um pouco discutido no grupo. A gente tem aí, eu não digo um ano, mas, sei lá, tem aí alguns meses para discutir isso, cada um dá as suas opiniões. Foi colocado por alguns colegas conversando, inclusive, a esse tema, que existe, nós temos o nosso ciclo de gestão, e os vereadores também têm. Mas se nós conseguimos trabalhar, no meu caso, por exemplo, 10 vereadores, se eu consigo trabalhar 10 vereadores, que seja que 5, 6 vão sair o ano que vem, mas pelo menos 4 está sabendo e vai me defender. Eu já tenho 4 pessoas, 4 vereadores, para me defender perante os outros 6 o ano que vem, quando trocar de 4, 5 vereadores. Sabe, aquele ciclo de eleições. Mas mais quando importante... eu não consigo fazer com ninguém, troca vereador. Não adianta fazer com o vereador, então. Adianta. Minha tese é que adianta ter essa comunicação com o vereador, porque vai sair um pouco deles. Mas vai ficar 3, 4 ali, que já tem uma base para poder trabalhar com os outros que estão chegando. Então, mais importante do que a gente ter esses 4 cooptados, digamos assim, é nós termos uma estrutura pronta para cooptar os outros quando eles chegarem. Porque se nós não tivermos essa estrutura pronta, se nós não tivermos digamos assim, um programa de comunicação para com os vereadores, para eles serem introduzidos na área de informática, na área de tecnologia, nós não vamos conseguir implantar nunca para os novos. O importante é a gente ter o programa pronto e que na hora que os novos vereadores cheguem, eles já tenham isso esperando por eles, para eles serem, digamos assim, aculturados na área de tecnologia. Isso seria muito importante. Eu gostaria muito, se fosse possível, no próximo ano, nós vamos ter um programa de integração dos vereadores. Foi anunciado aqui pelo Haroldo no dia da abertura. Nesse programa de integração de vereadores, 3 temas serão discutidos. 3 temas serão, digamos assim, dissecados diante dos vereadores. Um deles é a questão da ética, o outro tema é a questão do direito constitucional, e o terceiro tema é o papel do vereador. Seria muito bom se nós tivéssemos um 4º tema que fosse o uso da tecnologia. O que o vereador pode ter de uso de tecnologia? Mas para isso, amigo, nós temos que fazer antes o dever de casa. Nós da tecnologia temos que estar preparados, junto com a comunicação, para fazer com que isso seja um tema importante, porque importante já é. Isso só não está sendo visto com a devida importância. Então eu acho que o momento é fundamental. É dar a devida importância a esse tema, que é a comunicação e a tecnologia para o vereador. Isso é muito importante. E isso vocês têm a ferramenta na mão agora. Vocês têm o grupo do GITEC, vocês têm o Interleges com a área de comunicação que pode ajudar, vocês têm o meu apoio direto, que eu me comprometo aqui em apoiar e fazer essa ponte com a área de comunicação, tentando o que for possível para facilitar, para que um dia, nesse próximo não vai ser possível mais. Tá? No próximo programa de integração do vereador não vai ser possível colocar esse tema. Mas daqui a 4 anos, quer dizer, daqui a 5 anos, 4 anos depois, eu acredito que esse tema possa ser colocado, sim. Não teria problema nenhum. E eu acho que seria muito importante. Vocês já imaginaram os vereadores chegarem, os novos vereadores chegarem na Câmara e serem introduzidos na parte de informática,
ter uma espécie de mini treinamento para eles, dizendo o que eles podem conseguir da parte de informática, você vai passar a ter um aliado. Você vai passar a ter 9 aliados, 11, enfim, não sei quantos vereadores teriam na sua Câmara. Mas você teria todos como aliados. E isso é importante. E isso é uma semente que nós podemos começar a implantar aqui agora. Então, por isso fica a minha sugestão. Tá? Já está anotado. Acho que o Gouveia quer falar alguma coisa, gente. Só um minuto. Só um comentáriozinho. Duas coisas. Eu acho o seguinte, a gente na TI já está mais do que acostumado em tomar a rédea da situação e correr atrás. Quando a gente quer que um problema seja resolvido, a gente não senta e espera. A gente levanta e corre atrás. A gente tem à disposição a área de comunicação. Se ela não está vindo até nós para ver o que nós precisamos, está na hora da gente correr atrás dela. E levar para ela, olha, área de comunicação, nós de TI precisamos de suporte nisso, naquilo e naquilo. Né? Se eles não estão ainda, o ideal é que eles venham atrás e vejam o que a gente precisa. Enquanto isso não acontece, vamos mostrar que nós precisamos, vamos mostrar que nós demandamos da área deles. Eles com certeza vão gostar de saber que eles são necessários e vão trabalhar em cooperação com a gente. Né? Exatamente. O próprio GTEC pode disparar a movimentação do GICOM, como o Higino falou. A gente pode começar a movimentar. Se a gente tem demanda de comunicação, vamos demandar, vamos tornar ela pública, vamos começar a levantar. A gente está cobrando as outras listas, os outros grupos de discussão, mas a gente não está fazendo nada para movimentar os grupos. Não adianta a gente trabalhar o GTEC e reclamar que os outros não funcionam. Vamos tentar empurrar, vamos dar um pouco desse nosso gás. Né? Outra coisa, quanto a mostrar novamente a comunicação, mostrar a importância da TI para os vereadores, pode ser até que no programa de integração dos vereadores do ano que vem a gente não consiga botar isso no currículo deles. Mas a gente tem um ano para isso acontecer. A gente pode deixar o currículo pronto para fora do programa de ambientação. Depois que os vereadores tiverem passado pelo programa, a cabeça deles vai estar muito mais aberta para receber informação. Já vai estar muito mais fácil para eles trabalharem, sendo que eles já têm uma noção muito melhor de qual é o trabalho deles. Hoje tem vereador que chega lá, senta no gabinete e fala assim, beleza, e agora? Para que lado que eu vou correr? Se ele já chega com muito menos preocupação, é muito mais fácil a gente já ter um curso próprio de ambientação e mostrar para os vereadores por que a TI é importante. A gente pode estar mostrando a cara dele na internet, o mundo pode estar conhecendo ele e através do nosso trabalho. A gente tem que saber vender aquilo que a gente faz. De novo, aquilo que eu falei lá no começo. A gente não sabe se comunicar. A gente tem que vender o nosso serviço, o nosso produto, a nossa importância para que alguém compre. Se alguém chega e entrega algo de graça, a primeira coisa que a gente faz é, será que isso presta? Se cobra caro, a gente acha legal. Vamos começar a vender cara a nossa imagem, vamos começar a mostrar por que a gente está aqui. A gente trabalha, faz, executa, a gente sabe que funciona. Muitas vezes carrega muita coisa nas costas. Como você mesmo falou, muito mais coisa normalmente do que deveria estar carregando. É demandado para muito mais coisa. Vamos começar a mostrar esse valor, tornar público e provar para eles que a gente está aqui para isso. Obrigado. A próxima pergunta. Ou sugestão. Uma opinião minha, como a pessoa que está participando a primeira vez, né? Eu vim aqui buscar subsídios, informações para iniciar a informatização lá da nossa Câmara. O GTEC é um grupo técnico e eu acho que ele tem que discutir essas situações e assuntos técnicos. Mas talvez esse já tenha sido o objetivo dos mini-cursos que eram instalações do portal, instalações do SAP, de separar talvez as câmaras que vieram aqui buscar essa informação inicial. Isso eu acho que pode ser um pouco mais trabalhado. Eu ainda saí com diversas dúvidas, aprendi a instalar lá um servidor, instalar o SAP, o portal, mas não sei nada sobre a integração deles, faltou talvez informação que eu vou buscar no grupo, né? Mas eu acho que talvez aí pode se trabalhar um pouquinho mais, né? Talvez aqui seria só aquela pincelada inicial, né? Só para você... A motivação inicial, exatamente. Né? E o GTEC a gente vai estar ali para responder milhões de vezes diversas perguntas e talvez você ache que você não sabe, mas de repente você já sabe, mas o que falta é só a gente falar assim, vai ali no
no Colab, vou te passar o link, aí você vai abrir ali, tem uma receita de bolo, como instalar um portal modelo. Aí você fala, pô, não entendo nada de Linux. Aí de repente você vai lá, copia o comando e cola, o portal modelo starta lá. Você fala, virei o cara, né? Então, isso aí já está bem digerido, o conhecimento. Então, muitas vezes, a gente peca, né? Porque a gente trata no dia a dia a gente acha que é tão simples, mas, na verdade, a gente está deixando de ser humilde ali e a gente tem que se corrigir com isso. Então, pode ter certeza que eu já anotei aqui, pela terceira vez, a divisão por níveis técnicos e informação do nível técnico. Acho que é importante, sim. Alguém quer falar? Shida. Sim. Sou eu, Higino. Oi. Oi. Rapidão. Uma coisa que a gente deve observar, se a questão é pensar no próximo encontro, se existe a possibilidade de abranger esse leque para tentar trazer os vereadores, os funcionários das casas aqui para dentro, para que eles sintam a importância. Bicho, o vereador gosta de ver o resultado. Ele não importa nada disso que foi dito aqui. A não ser a palestra do Leandro, eu acho que é interessante, porque ele mostrou um novo case do portal, um portal visto já pronto, como poderia ficar o portal da casa dele, isso era legal. A palestra do Hélio, eu acho que coisas nesse sentido, sim, prendem a atenção de quem não é técnico, tá certo? Eu acho que isso daí é um dos pontos a se pensar, e pensar em cases de sucesso, em pensar em como seria o SAAP funcionando da maneira ideal. Olha, é assim no seu gabinete, 1 hora de palestra. O SAPL, o que é que pode ser implantado daqui para frente se a gente tiver incentivo de 2 anos na nossa área de TI. Eu acho que esse foco no resultado é o que a gente tem que ter para prender a atenção de parlamentar e de qualquer funcionário de outra casa. Beleza? Para o Hélio que... Só fazer um comentário aqui, Shida. Jogo rápido, Gouveia aqui. Eu concordo com o que o Gino falou, acho só que a gente precisa pensar o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado que, se a gente tentar misturar muito o corpo técnico com o pessoal de comunicação, com o vereador, daqui a pouco a gente tem muitos encontros e não tem encontro nenhum. A gente começa a ter problema de espaço, problema de tempo, a gente vê que o tempo foi muito exíguo. A gente teve palestra ontem, a gente saiu daqui 8:55 da noite, né? Então, talvez seja fazer isso, abrir momentos, não sei, abrir momentos para palestras mais leves, eu diria, com temas mais fáceis para outros grupos que não fossem tecnologia, mas talvez também tentar trazer, gerar o evento de outros grupos, né, que fossem mais direcionados, de repente um evento direcionado para o vereador, porque o perfil do vereador e do técnico é extremamente diferente, né? Alguém vai boiar em algum momento. A gente tem que tomar cuidado, porque senão, dependendo do balanceamento de carga aí, a gente desmotiva todos os lados presentes. E eu acho interessante uma coisa também, nós que lidamos com a técnica, a gente tem uma noção de quem tem mais conhecimento ou não dentro da nossa casa, né? Então a gente sabe quem, o setor que tem mais dificuldade, quem é mais fechado para o conhecimento, quem é mais aberto. Os vereadores também não são diferentes. Tem vereadores que tem vereador que é advogado, tem vereador que trabalha já é servidor público em outro departamento, enfim. Então, a exemplo, eu procuro aqueles que são mais abertos, faça a coisa funcionar, o vizinho vê, poxa, legal. Então ele tem um incentivo de alguém que é da patente dele, que está vendo funcionar, que ele pode fazer também, não um técnico. Às vezes a gente vai passando conhecimento, tentando passar o conhecimento para alguém. Então, por exemplo, o rapaz da comunicação, ele veio para mim: cara, tu fazendo muito louco, tô vendo muito rápido isso aí, eu não vou pegar nada. Então, o vereador basicamente é a mesma coisa, só que se você pega um vereador e tenta passar para ele no ritmo dele, ele vai ser a sementinha plantada para o próximo. Então, eu acho que, de certa forma, isso pode ser a pontinha. Nós, como estamos lá dentro e conhecemos nosso território, estamos dentro do nosso barco, semear em um ou outro, porque desperta curiosidade e
geralmente vem quem está com mais acessibilidade. E aquilo ali vai ramificar naturalmente dentro da casa. Se porventura vier a mudança de legislatura, como na minha casa sofreu uma mudança drástica, mudou praticamente todo mundo. Aquele que ficou lá dentro, por exemplo, tem gente que não tem muito conhecimento, mas a exemplo dessa nova mesa, olha, eu não sei fazer, mas você sabe, faz acontecer. Eu gosto do resultado. Foi como ele disse ali, eu quero o resultado final. Então, basicamente é isso. Acho que a gente pode semear naquele que é mais acessível, para que, a exemplo dele, o outro da mesma patente venha tentar acompanhar. Acho que sempre vai ter desigualdade, mas quanto mais a gente conseguir deixar homogêneo, melhor. Vai lá, por favor. Eu sou Flávio, estou como presidente da Câmara Municipal de Monte Santo de Minas e não entendo nada de informática, para começar, né? Mas tenho vontade, entendeu? E a gente não tem técnico dentro da Câmara. A pessoa que está lá como secretária para poder alimentar um site, tem 2 crianças, não viaja, não faz curso, é de casa na igreja, da igreja no trabalho, mais nada. Então a cidade tem 21 mil habitantes e a gente veio no propósito de levar conhecimento, porque a gente aprendeu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que todo começo da legislatura tem um curso na Escola Legislativa, né, para entendimento do vereador dentro da casa. Então, eu acho que a sugestão é essa, se for ter alguma coisa no GTEC em prol do vereador, que seja no começo da legislatura, porque ele vai implantar dentro dos 4 anos, entendeu? Não fizer ele picado, porque, igual, vamos supor, agora já está começando a ideia da nova campanha do ano que vem. Então, já não estão interessados muito no que está acontecendo dentro da casa. Isso que eu estou falando, que eu estou como presidente. Mas estou correndo atrás para deixar pronto para o próximo, para não cair no esquecimento. Então, estou aqui o assessor jurídico da Câmara e o primeiro secretário. Então, a gente viemos, né, e o melhor do encontro que eu acho é assim, a gente fazer amizades, né, conversar, até encontramos o japonês ali, o Shido, que está a 100 km da nossa cidade, e nós não temos site, não temos nada de divulgação, a gente vai querer implantar agora, e a gente veio com esse intuito, e dizer também que no começo eu senti que eu estava comentando com eles que nós estávamos dentro da NASA, né? E a hora que eu vi um japonês ainda, eu falei, está complicando. Mas vamos enfrentar, né? Porque a minha profissão é mecânico, mas estou 24 horas como vereador e é pouco. Eu e ele trabalham totalmente como vereador, mas os outros, o próximo presidente mesmo, que já está praticamente indicado, quase não tem tempo nem para a própria família. Então, eu tenho certeza que a Câmara ficará em segundo lugar, entendeu? Então, eu acho que se eu pudesse colocar no começo da legislatura alguma coisa voltada para o vereador, seria melhor. Tá? Só respondendo. Flávio, a gente tem um exemplo de Minas Gerais, que é do município mais fofinho, chama... é ele que fala, né? Que chama Carneirinho. Ele tem 10 mil habitantes. Ele é eu acho que hoje é o cara que mais resolve problemas dentro da lista do GTEC. É um exemplo pra gente. Acho que todo mundo aqui, um dia, quando crescer, quer ser que nem o Carneirinho. Um cara que resolve milhões de problemas e, ao mesmo tempo, tá dando risada em todos os cantos aqui. Então, você pode, sim, ter certeza que a sua Câmara tem condições, tá? Desde que a gente faça as coisas acontecerem certinhas. E o Carneirinho é o exemplo lá, mineirinho, quietinho. Ele conseguiu fazer tudo na Câmara Municipal dele de 10 mil habitantes e hoje ele multiplica no Brasil inteiro. Então você pode ter certeza que o GTEC vai estar aqui para apoiar vocês lá na modernização de vocês também. Ele é exemplo para o Rio Grande do Sul. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas... Não sei até onde isso é muito bom. Depois de entregar a vaselina, encontro inteiro aí. Alguém quer falar? Eu vou falar. Deixa o pessoal tentar esgotar o assunto aqui. Ninguém? Não, beleza. Hélio, por favor. Bem, o Ricardo falou numa questão importante, a questão da comunicação. E todo mundo falou aqui que comunicação é uma coisa muito séria, que a gente precisa disso. Eu vou sair daqui com 2 esperanças muito claras para mim. Vocês dois,
A impressão que tive de vocês foi maravilhosa. Sinto em vocês o espírito de comunidade. E conversei ontem com o Biondo, que é senti ele completamente aberto ao diálogo, entendeu? Uma pessoa que ouve. Conversei muito com ele. Por que digo que conversei? Porque todo mundo aqui me conhece. Eu vivo com comunicação, trabalho com comunicação há muitos anos. Fui eu que fundei a lista GICOM, para quem não sabe. Fui eu que criei essa lista. Eu e o Jean, que não tinha esse grupo ainda. E eu venho batendo essa tecla há muito tempo, aqui dentro. O problema de comunicação do Interleges é um buraco um pouquinho mais embaixo. Eu acho que palestras esporádicas não resolvem. O que falta para nós é uma estratégia. Comunicação se faz com estratégia. Muito clara, né? Então, eu propus uma discussão que eu tive algum tempo atrás. A estratégia de comunicação do Interleges poderia começar com uma cláusula pétrea. A comunidade é o foco de tudo. Vem em primeiro lugar. Todo evento do Interleges deveria ter pelo menos uma palestra ou algum material de divulgação das comunidades, mostrando como a comunidade funciona, como não funciona. E mais ainda, o Interleges deve ter uma política de relacionamento com a comunidade, com as casas, onde o fortalecimento da comunidade seja o primeiro item. Então, a política de comunicação do Interleges tem que pensar como primeiro item, como eu vou fortalecer a comunidade. Vou dar um exemplo claro. Eu, ao longo acho que um dos mais antigos dentro dessa comunidade sou eu aqui. Não sei se é porque eu sou mais velho, acho que dos que estão aqui, deve ter alguém com a mesma idade que eu. Então, eu tenho uma análise de um lapso de tempo maior, de como funcionou isso aqui nos últimos anos. E participei de inúmeros seminários nacionais. Eu participei em Palmas, em Tocantins, em Maceió, em Rio Grande do Sul, fui a vários. Nenhum dos seminários do Interleges, nenhum, tinha sequer no folder falando sobre o GITEC, sobre o GICOM, nada. Não tinha uma palestra, um vídeo do Interleges falando sobre as comunidades. Quer dizer, é falta de foco na comunidade. Passou. Eu sou sempre assim. O que passou, passou. A gente tem que corrigir o rumo. E o bom é que a demanda está surgindo da comunidade mais forte. Essa demanda por comunicação, por melhoria na comunicação, está surgindo da comunidade que pode falar grosso, entre aspas, aqui dentro. Que é a comunidade que dá vida ao Interleges, o GICOM. Então a gente pode trabalhar de maneira fraterna, né? De maneira aberta com os colegas de comunicação, e a gente abrir esse debate nas comunidades, entendeu? Eu fiz, acho que umas 3 propostas sobre um plano de relacionamento do Interleges, até pelo meu conhecimento da instituição e conhecimento da comunidade, porque trabalhei em Câmara Pequena, sei a realidade de Câmara Pequena. E eu acho que a gente poderia iniciar um debate. Temos profissionais altamente qualificados aí em cima. Nós temos, na área de comunicação. O Bruno Sartori é um dele, gosto muito dele, é um menino que conhece a matéria. A gente tem a Dalva, que trabalha no setor, também é uma menina muito competente. Tem várias pessoas aí. O que falta para nós é o seguinte, é que nós, GITEC, comecemos a demandar. Olha, só que apenas uma palestra no próximo encontro, sabe? Ela pode até aplacar 1% da nossa sede, mas não vai resolver. O que vai resolver é uma política de relacionamento muito clara, onde a comunidade esteja no centro e onde o Interleges se posicione em todas as suas ações em prol da comunidade. E aí, no bojo, a gente vai ter uma solução para convencer o vereador, para convencer... Eu vou dar só outro exemplo que eu falei hoje de manhã naquele Open Space que foi feito ali. Tem um grupo muito pequeno, eu vou falar aqui. Temos um exemplo em Arapiraca, que foi minha entrada na comunidade Interleges foi em Arapiraca. A gente implantou o SAPL lá. Implantamos o SAPL. E tínhamos o medo, que é o que acontece aqui, o senhor é vereador, o senhor sabe. O senhor é presidente de Câmara, o senhor sabe. O que o senhor implantar, daqui a 2 anos, quando o senhor sair, se o outro que entrar for oposição ao senhor, ele vai fazer tudo para desfazer o que o senhor fez. Porque isso é uma máxima do serviço público. O cara não continua porque não foi ele que fez. Principalmente se ele for oposição ao que saiu. Então, nós fizemos o seguinte lá. Como a gente perpetua esse sistema? Como a gente mantém esse sistema no ar?
cheguei eu e o presidente, que como eu trabalho como comunicação, disse, olha, a gente pode fazer o seguinte, vamos vender esse sistema como uma conquista da sociedade. Formatamos uma palestra, criamos uma cartilha ensinando a usar e saímos. Ó. Quem são os utilizadores principais? São nossos aliados. Juiz de direito. Marcamos uma reunião no fórum, apresentamos para o juiz. Olha, como você quiser uma lei, você vai fazer isso, isso e isso. Distribuímos as cartilhas. Ministério Público, uma reunião. Todos os promotores da cidade. Olha só. Secretários municipais, uma palestra, entregava a cartilha. OAB, que também são operadores do direito, eles precisam da legislação municipal, precisam do SAPL. Ensinamos o SAPL. Rotary, maçonaria, todos os clubes de serviço, professores, nós fizemos umas 30 apresentações dessas. Está tudo documentado. O que acontece? Saímos, certo? 15 dias depois, o SAPL saiu do ar. Quem liga para o presidente da Câmara? O juiz da cidade. Eu estou precisando disso, disso e disso. E eu não estou conseguindo acessar o sistema. Lá vai o presidente que sucedeu o anterior e agiliza. Porque quem passa a cobrar? O promotor. Quem passa a cobrar? O juiz. Entendeu? Então a sociedade incorpora aquele produto como uma conquista dela. E aí entra a política de relacionamento. Modernização da Casa Legislativa não é só feita da porta para dentro. Ela é feita da porta para fora principalmente. Como a gente melhora a comunicação da casa com a sociedade. Então, um produto que eu sugeri isso há alguns anos atrás. Infelizmente, fizeram ouvido de mercador. Era a preparação de uma cartilha extremamente simples, nos moldes da que a gente fez em Arapiraca. Aqui na gráfica do Senado. E isso ia no bojo. Implantou o SAPL, não implantou? Então a gente levava o arquivo PDF, que a casa poderia ter condições de imprimir, e passava isso para eles. Olha, presidente, chegava para o presidente, olha, você vendendo isso como uma conquista, primeiro, você fica com a sociedade identifica você como o autor daquela ideia. Você abriu a casa, você tem ganhos políticos por isso. Não à toa, o meu presidente foi o deputado mais votado da sua cidade, entendeu? E concorre seriamente hoje para ser o prefeito da cidade. Isso dá voto, entendeu? É um argumento forte para você convencer o presidente de Câmara. Certo? Então você diz, olha, presidente, você vai ficar marcado na sociedade como o cara que abriu. Entendeu? Você não precisa ir pessoalmente fazer a apresentação. Você pode pegar um técnico e você vai junto, mas todo mundo vai associar aquela conquista a você. Então, político gosta de voto. Então, esse é um argumento. Foi com esse argumento que eu convenci o meu presidente. Então, o Interleges, ele tem como oferecer esse ferramental. Tanto o argumento, como a ferramenta, como um instrumento de divulgação, que é a cartilha. Então, o que falta para nós é isso, é a gente ter um norte bem claro, identificar os problemas, demandar e fazer juntos. Fazer juntos. Temos N experiências como essa na comunidade, que podem ser aproveitadas. Então, cabe a nós aprendermos com as nossas próprias experiências. Então, eu vou sair feliz daqui. O Biondo, conversei com ele ontem, ele se mostrou uma pessoa muito aberta, entendeu? E eu só peço o seguinte a vocês, nos ouçam. Nos ouçam. Nos ouçam. Se vocês ouvirem, não é obrigado vocês concordar com tudo ou fazer tudo que a gente pede. Não. Garanto que vocês erram menos. Eu falei, dei outro exemplo aqui do PPM. Eu conheço bem minha região porque eu fiz censo lá. Todas essas iniciativas do Internet eu participei. Mandaram não vou citar o nome da cidade, porque eu não quero expor ninguém. Mandaram um equipamento do PPM para uma cidade. Certo? Eu conhecia a estrutura da casa. Resultado. Sabe para que servem os computadores nessa casa hoje lá? Para encostar a porta. Tem aquele saquinho de... Se você for lá, tá assim. Tem aquele saquinho de areia que a gente bota nas portas. Serve para isso. Se tivesse ouvido a mim ou outro companheiro de Alagoas, da comunidade, eu teria sugerido a eles uma cidade de 60 quilômetros vizinho, que tem 2 caras lá, top de linha em Linux. São sedentos para ter uma infraestrutura daquela. Se tivéssemos colocado esse equipamento lá, se tivesse nos ouvido, tivesse colocado esse equipamento lá, essa cidade era uma cidade de polo hoje. Porque eles têm material humano, interesse, entendeu? E você não pode nem falar em geografia, porque é 60 quilômetros de distância de uma para outra. Se um é polo, outra podia ser também. Se o argumento fosse a geografia, né? Não, a localização dessa cidade, no estado, ela é privilegiada. A outra tem 60 quilômetros vizinho. Então,
vocês nos ouvindo, vocês erram menos. Certamente. Entendeu? Não quero que a comunidade seja a última palavra, mas que seja levada em consideração. Entendeu? Então peço a você claramente, Ricardo, que você... Eu não fui nem eu que lancei essa questão aqui, porque eu sou suspeito, porque eu sempre bato nessa questão da comunicação. Eu estava aqui angustiado para falar de comunicação, porque toda vez eu falo sempre. E a demanda surgiu da comunidade. O Leandro falou, N pessoas falaram aqui. Então, se é uma demanda concreta, vamos sentar com o Biondo, 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, 10 mãos, né? De maneira fraterna, que ele é um cara aberto, isso eu percebi ontem. E vamos começar, Biondo, vamos ouvir a comunidade para a gente traçar uma estratégia de comunicação para o Interlege, uma estratégia maior, que não resolva só esse ponto do encontro, o problema do encontro, mas que resolva o nosso problema crônico de comunicação. Porque a comunicação do Interlege dos últimos anos se baseou a eventos. Eventos, era só evento. E mesmo, não digo que a estratégia seja errada, mas se os eventos fossem utilizados de maneira correta, seria perfeito. Se fosse usado para divulgar as comunidades, por exemplo. Nós não teríamos só 100 casas aqui, talvez tivéssemos mais. Só isso mesmo. Mais alguma pergunta, alguma sugestão, uma colocação? Ramiro vai colocar. Alô? Aí. Queria colocar devagarzinho. Juntando o que o Hélio falou com o que o Gouveia falou, eu participo também da Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais, qual o Interlege já participou muitas vezes dos nossos eventos lá. Sempre tem palestras, sempre tem incentivo, apoio e etc. E esse é o público-alvo que talvez a gente também deva procurar, porque se a gente ficar aqui falando para nós mesmos, a gente não vai aumentar, a gente não vai crescer. Então, procurar ter uma certa estratégia para esse público-alvo e esse tipo de evento. E se vocês quiserem e precisarem do meu apoio lá, eu posso falar com os responsáveis lá. E a gente pode abrir mais espaço ainda para o Interleges, para que a gente atinja esse público-alvo que não é de técnico. Esses eventos normalmente não são técnicos, são de leigos, e é talvez uma maneira da gente comunicar as coisas, como o Leandro falou, comunicar de uma forma mais direta e institucional. O Interleges falando com os vereadores. E às vezes a gente falando, como a gente é um funcionário, às vezes é aquela coisa, o santo de casa não faz milagre. Então, quando vem alguém de Brasília, do Interleges, para falar para os vereadores, eles veem com outros olhos. Então, se precisarem, que eles quiserem aí o apoio, aí eu posso tentar conversar, e eu acho que é uma forma de atingir esse outro público-alvo aí, talvez criando uma estratégia específica para esse tipo de evento, que é assim, mensalmente ou quinzenalmente a gente tem cursos que tem palestras, que vem uma pessoa dar um curso, mas eventualmente a gente pode abrir um horário para que seja dada uma palestra. Não é exatamente talvez o que o Hélio queria dizer, mas é uma forma ou uma estratégia para atingir um tipo de público-alvo, ou para plantar uma semente para dar continuidade a uma outra estratégia maior, com a cartilha, com outras coisas assim. É a minha sugestão e eu ofereço aí meu apoio aí, se vocês precisarem. A gente tem que acelerar um pouquinho. Eu vou deixar o Cesostres ou o Sérgio falar. Cesostres. Voltando um pouquinho o foco para o próximo encontro Gitec, pelas várias sugestões aqui das pessoas de ter palestras mais voltadas para pessoas não técnicas, como vereadores, comunicadores, que fazem parte desse processo de modernização e que não estão hoje aqui no Gitec. Eu acho que esse encontro anual que a gente tem, eu acho que o próximo passo disso é a gente não ter mais encontros Gitec, a gente ter o encontro Interleges, e aí envolvendo
dentro desse grande encontro Interleges, ter o encontro GITEC, ter o encontro GICOM, ter o encontro GIAL, onde a gente teria talvez 3 salas ocorrendo 3 palestras simultâneas, uma de GITEC, uma de GICOM e uma de GIAL, e as pessoas transitando por essas palestras. Eu acho que, não sei se no próximo ano já dá para ser assim, não sei se a gente tem maturidade para chegar nisso já no próximo ano, mas eu acho que é para aí que a gente tem que caminhar. Eu acho que eu acho que aqui hoje ficou bem evidente para mim que hoje é o início do fim do Engitec e o início de um glorioso encontro Interleges que vai abranger todas as listas, todos os GIs do Interleges. Era só essa colocação. Ricardo, obrigado. Deixa eu falar sobre esses 2 últimos assuntos aí, que são realmente muito interessantes. Primeiro, a ideia do Sesostres é uma ideia muito boa, mas é uma ideia um pouco difícil da gente implementar. Por quê? O Interleges é limitado. Nós temos um único auditório. Nós temos ali a sala que nós usamos para os minicursos e apenas isso hoje. Nós não temos como bancar o encontro fora aqui do Interleges. Nós não podemos, por exemplo, custear um coffee break fora do Interleges. Apenas um exemplo. Nós não podemos, temos muita dificuldade de custear passagens para encontros fora do Interleges. E assim por diante. Então é uma coisa que nós teríamos que viabilizar também administrativamente. Eu acho a sua ideia excelente. Acho que realmente o encontro tem que partir para isso, vai partir para isso um dia, apenas precisamos viabilizá-lo administrativamente, digamos assim. Com relação às colocações do Hélio, foram importantíssimas. Eu acho que realmente você falou coisas muito interessantes. E nós já temos isso implantado hoje. Vocês querem ver um exemplo? Se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, a partir de amanhã ninguém usa mais Portal Modelo, ninguém usa mais SAP-L, ninguém usa mais nada disso. O que iria acontecer? O caos. Nós já temos isso num nível de câmaras municipais. Nós não temos isso num nível dentro da Câmara Municipal. A sua Câmara Municipal, no dia que mudou o presidente, parou de usar os sistemas. Não foi o caos para fora dela, mas foi o caos dentro dela. O que a gente precisa fomentar, então, agora é dentro da Câmara Municipal. Então, eu me comprometo em falar com o Biondo, nosso diretor de comunicação, pedindo realmente uma estratégia para isso. Eu espero que, antes do próximo do encontro do GITEC, que a gente já consiga ter uma estratégia para isso. Sim, vamos pedir para abrir o debate e que ele cuide de montar essa estratégia. Não. É claro que ele não vai montar isso tudo sozinho. Não, mas é isso que eu sempre pedi. Porque existe uma estratégia. Claro que não. Só que a estratégia que foi implantada até hoje é uma estratégia que tem o foco na questão errada. Entendeu? O foco é a comunidade. Nunca foi a comunidade. Entendi, perfeito. Por incrível que pareça, não era a comunidade. Pra você ter uma ideia, os computadores do Interleges que iam para as casas, nós beneficiamos, eu não sei quantas casas receberam computador, com as 4 mil. 3 mil e tantas. Pronto. Se junto desses computadores, fosse uma pequena solicitação, para dizer assim, ó, eu peço que vocês, alguém da casa, se inscreva na lista de tech, nós não teríamos 300 inscritos na lista. Nós teríamos 4 mil e pouco. Olha o que eu falo de falta de foco. Foco que eu digo é o seguinte, o Interleges vai desenvolver alguma ação. Como eu posso fortalecer a comunidade com essa ação? Entendeu o foco? Então você vai encontrar alguma coisa naquela ação que você vai colocar a comunidade no centro da história. Entendeu? Não estou dizendo que não existe estratégia. Existe uma estratégia porque ninguém é maluco trabalhar sem estratégia. Né? Estou dizendo que a estratégia está desfocada. O foco é a comunidade. É o fortalecimento disso aqui. Porque é isso que dá vida ao Interleges. É uma coisa simples, não estou falando de investimentos suntuosos, não. É um folder dentro de uma mala direta. É um filme, por exemplo. Tem um encontro, aqueles encontros regionais, entre uma palestra e outra, passaria um filme, 2 minutos, 3 minutos, falando sobre as comunidades. Um testemunho do Ishida, o testemunho do Ângelo, entendeu?
com foco na comunidade. Olha pessoal, a mensagem era o seguinte, olha pessoal, o Interlege tem essas comunidades, e essas comunidades podem ajudar vocês nisso, nisso, nisso e nisso. Só. Você não sabe o poder que teria um spot desse, entre uma palestra e outra. Mas a questão é a seguinte, o foco não era esse. O que eu estou sugerindo é que a gente defina uma estratégia, redefina o modelo, e a gente discuta e ouça sugestões. Olha, eu tenho um monte de sugestão para fazer. Não estou dizendo que vocês têm que aceitar nenhuma. Mas abra, vamos lá. O que é que você tem a dizer? Fulano vai dizer, um monte de coisa. Pode ser um monte de bobagem, mas deixa ele falar. No meio de uma bobagem daquela, você vai encontrar uma ideia. Ou você pode até ter um insight, entendeu? Então, o que eu pediria ao Biondo é o seguinte, um espaço de conversa. Um espaço para conversar sobre isso. Para que a gente possa mostrar a nossa visão na ponta, porque a gente vê muita coisa errada, e muita coisa que vocês não vão fazer de propósito nada errado, mas muitas coisas que vocês, com a visão de Brasília, vocês podem fazer com a melhor boa intenção, e a gente que está na ponta de poder dizer que isso aqui poderia ser feito diferente. Teria mais resultado, pelo menos na minha realidade. Entendeu? Então é só isso, um espaço para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente sugerir. Desculpe a expressão, mas o pior é que a gente já tem esse espaço, que é o GICOM, e ele não está sendo usado. Então, por favor, utilizem esse espaço. Não é porque você é da área de tecnologia, digamos assim, exemplo, que você vai participar só do GITEC. Você vai poder participar do GICOM também, não seria problema nenhum. Ricardo, é porque você chegou há pouco tempo, você não acompanhou. Esse espaço já foi utilizado com essa finalidade. Eu, pessoalmente, acho que quem está aqui mais antigo já sabe, eu preparei umas 3 propostas disso. Inclusive uma pedida de um diretor, que não está mais aqui, que ligou para mim e pediu. Todas as minhas intervenções nesse assunto, não foram o que eu dei, que eu não sou maluco, de me meter eu não sou chamado. Todas as intervenções que eu tive nessa questão foram por solicitações de vocês, da diretoria. Inclusive um dos últimos diretores, que acho que é o... Gente, eu vou interromper, mas é porque a gente tem que voltar ao foco. Não, tudo bem, viu? Você está entendendo? Porque então, o espaço já existe, o espaço existe. A gente tá perdendo foco, o que existe é a boa vontade em discutir, é isso que eu estou sentindo que existe agora. O espaço de ouvir, a vontade de ouvir, entendeu? Porque se você falar, como já foi falado aqui, apresenta uma proposta e o cara simplesmente não responde. Conclua, Hélio, por favor. Entendeu? Ele não diz nem que gosta ou que não gosta. Foi o que aconteceu no passado. Não é isso. A gente quer que ser ouvido, quer que... Vamos abrir um debate, olha, eu não gostei disso aqui, gostei disso aqui, eu não gostei de nada. A lista está aí para isso, gente. Entendeu? A lista está aí para isso. Vamos então discutir Nunca isso. houve. Só deixa eu concluir. Só quero esclarecer para ele, viu, Ishida? Peraí, deixa eu falar agora. Só quero esclarecer para ele, para que ele saiba o que eu estou pedindo. Por favor. O GITEC, nunca houve nenhuma ação do Interlege na minha Câmara para eu me inscrever no GITEC. Eu fui lá e me inscrevi. Então a gente não pode trazer o problema de fora para dentro. Vamos discutir sobre o próximo encontro do GITEC e deixar que as outras comunidades cresçam. E a gente já foi pedido aqui, a gente vai demandar coisas no GICOM e no GIAL. Vamos voltar ao foco, porque está ficando tarde, tem gente que tem que ir embora. Tá? Desculpa, Ricardo. Não, tá ótimo, acho perfeito. Eu acho que vamos realmente fomentar válido, as outras. Sim. Inclusive, alguns membros do GITEC estão convidados a participar das outras eu comunidades. Eu estou em todas as claro. comunidades. Eu, Ângelo, Cristiano, acho que Juliano, o pessoal que é mais antigo do GITEC ajudou a fomentar no início o GICOM, só que ninguém apareceu. Tá? Então, a gente precisa não só discutir, falar, mas a gente precisa falar agora do momento que é em 5º encontro do GITEC o ano que vem. Desculpa. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pessoal, eu tenho uma reivindicação para fazer em relação ao quinto encontro do GITEC. Tá? Eu espero que não me levem a mal. Eu gostaria que, como de praxe, sempre a abertura foi feita pelo pessoal do GITEC, porque o encontro é do GITEC. Respeito muito a casa sempre deu muito feedback para a gente. Tudo que a gente pediu, a gente foi aceito. E esse ano a gente não fez a abertura. Eu acho que usaram do recurso de vocês, critério de vocês, a casa de vocês. Mas eu solicito que os próximos encontros, se o evento for do GITEC, que a gente possa fazer a nossa abertura. Que a nossa abertura não é nada... a gente não vai trazer palhaço de circo, não vai trazer foca, mas a gente gosta de falar mais abertamente, mais espontaneamente, e gosta da brincadeira. A brincadeira é uma coisa lúdica, que traz a felicidade, e se o cara tá dormindo ali no canto, rola uma bola ali, o cara cutuca, puf, olha lá uma bola rolando ali, o cara acorda. Então isso que a gente faz aqui não é uma coisa para ofender,
nem para tirar o foco da coisa. As brincadeiras que a gente faz sorteando não é para ofender, é sim para quê? Para a pessoa animar, alegrar e aguentar mais uma hora sentado aí, tá, gente? Então essa é uma reivindicação que eu faço. Também não digo que se a gente não faça a abertura a gente não vai vir, porque isso é uma coisa tão pequena que a gente pode negociar isso aí. E a outra reivindicação que eu faço já é uma coisa que eu já falei com o Gouveia e com o Ricardo. Eu preciso de uma maior presença do Interlés na minha Câmara Municipal. Não quero apenas um jornal que vai ser grampeado na minha correspondência e vai cair na minha mesa. Eu já conheço o GTEC. Desculpa, o Interlés. É a mesma coisa, né? Eu já conheço o Interlés e preciso, em vez de um jornal, eu preciso de 40. Um para cada vereador, um para cada gabinete ou setor. Então eu acho que é uma coisa tão simples que vai mudar muito a minha vida. Vamos finalizar, gente? Deixa eu só fazer um agradecimento. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, né? Que cada um sabe da dificuldade de estar aqui. Aos palestrantes, ao Gouveia por ter ligado pessoalmente na minha Câmara e em tantas outras câmaras que talvez ele não tenha noção da importância que é para o presidente saber que isso está partindo do Interleges. Ao JB, o Higino e o Rodrigo pelas visitas, pelo acompanhamento. Ao Ricardo pelo apoio, né, que eu participei de todos os GTECs e nenhuma pessoa chegou para mim e perguntou se estava precisando de alguma coisa. Eu agradeci a nossa participação, ele foi o primeiro. Ao Ângelo, que não pôde estar aqui no encerramento, mas foi a peça primordial desse encontro. Ao Cristiano, que também faz parte 25% desse grupo e também não pôde estar presente por motivos pessoais. E, finalizando, vamos depois fazer o sorteio do tablet, né? Que o pessoal está esperando. Isso. Vamos passar a palavra a todo mundo, por favor. Eu realmente só tenho aqui a agradecer, né? Tanto a presença e a oportunidade de estar aqui nesse evento. Não tenho palavras de como eu me sinto orgulhoso de estar no Senado Federal com gente do Brasil inteiro. E é um orgulho mesmo. Obrigado. Leandro? Eu só tenho a agradecer também nesses últimos 3 anos de convivência com o GTEC e a oportunidade de estar crescendo junto com vocês profissionalmente e intelectualmente e socialmente. Obrigado. Wesley, fotógrafo frouxo. Também, para mim, é um orgulho muito grande estar aqui diante de tantas mentes brilhantes, né? Fui atingido, fui alcançado pelo Interleges, por a implantação. Quem fez na minha casa foi o Juliano há um bom tempo, em 2007, né? Juliano, ele ficou tão... Ele é membro antigo do GTEC, mas a gente ganhou uma coisa tão de irmão que eu lembro o nome dele e não lembro do outro. Então, foram 2, né? Ao Chiru, que também ele tem sido benevolente comigo em muitos suportes, né? E dentre outras pessoas, o Ângelo, muitas outras pessoas, o Ishida, um todo, né? O GTEC realmente tem sido uma família, um crescimento, um treinamento, e muitas vezes, assim, por eu ser pequeno, né, diante de tantas mentes brilhantes, é muito orgulho, é muita felicidade estar aqui na 4ª edição, ter contribuído com a 3ª edição e com a 4ª, com um pouquinho que eu tenho para passar. Então, para mim é um orgulho, uma felicidade muito grande, de repente passando assim, ver o Jean batendo no meu ombro, assim, conversando comigo. Esses caras que movimentam assim muita coisa, né? Então, é uma felicidade muito grande. No ombro. Coisa de amigo. Pode ir. Antes da gente conhecer esse pessoal,
Não que tenha mudado, mas... Pô, o Jean me respondeu, cara, o outro lá E não me respondeu. véio. Não, o Morales me respondeu, cara. Não, agora eu tô bem. A gente ter essa devida atenção dessas pessoas é uma coisa realmente... Devida atenção não, assim, ter realmente a atenção dessas pessoas, a colocar os olhos, a atenção, disponibilizar um pouquinho do tempo. Realmente, assim, como eu fui atingido, eu acredito que... como é foco do Interled chegar em tantas outras casas, eu acho que não é tão complicado não. A gente tem pessoal, tem equipe, tem uma estrutura brilhante do Interled, tem, enfim, e cabeças que são promissoras. Então, é um prazer muito grande estar aqui no meio de vocês. Um pouquinho que cada um dá, é isso aí. A frase do encontro. Todo mundo tá dando. Pra você ver o tanto que eu recebi. Quer falar por último? Quer falar por último? Gente, da minha parte, antes de mais nada, a gente teve alguns problemas aí de organização, a gente teve um tempo muito curto, né? Houveram alguns tropeços no início aí, algumas coisas que prejudicaram um pouco os minicursos, a gente acabou tendo que abrir mão de uma turma de minicurso. Antes de mais nada, eu peço desculpas a vocês. Garanto que, da nossa parte, tudo que puder ser feito para que ocorra o mínimo de problema sempre acontece, a gente não pode fugir disso. O que eu garanto é que tudo que a gente puder fazer vai ser feito. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Sem vocês não existe GTEC e sem as câmaras, sem a ponta, não existe Interleges. Não tem por que a gente estar aqui. Tá? E o que a gente puder fazer para o evento do ano que vem vai ser feito. Obrigado.